muito bem-vinda ao Posso Tocar! Eu sou a Dani Dezembro, eu sou pianista, cantora e educadora musical e especialista em iniciação e desenvolvimento musical. E essa é mais uma aula das nossas aulas de conhecimento musical. Essas nossas aulas de conhecimento musical são as aulas onde a gente vivencia os diferentes estudos ali, os diferentes conceitos que envolvem o campo teórico da música, para que eles saiam logo do papel, para que eles entrem no teu ouvido, nas tuas mãos, no teu corpo e te permitam ser capaz de aprender músicas mais avançadas 10 vezes mais rápido, em qualquer que seja o teu instrumento. Por isso, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda de novo, porque hoje o tema que a gente vai estudar aqui, vai compreender, é sobre harmonia tradicional. Como fazer uma análise harmônica seguindo o sistema da harmonia tradicional. Eu espero que essa aula seja agregadora, que ela te ajude a esclarecer alguns pontos de vista aí do campo da harmonia e, por que não, que você já saia daqui com muito entendimento, com muita clareza, aplicando aí no teu dia a dia, no teu estudo diário das músicas, das análises que você for fazer. Tá bom? Então, vamos lá? Do que se trata a harmonia tradicional? Seguinte, quando você está tocando uma música, quando você está aprendendo uma música ou não, quando você está aprendendo uma música, saiba você ou não, mas tem acordes aí na sua música. Por que eu tô falando isso? Porque às vezes o acorde está de maneira explícita. Você está tocando, você está aprendendo músicas por meio de cifras, então tá escancarado ali o acorde. Mas às vezes, ao longo do teu repertório, do teu estudo, você vai estar estudando mais com partituras, então os acordes ficam mais velados. Parece que você não faz acorde, mas a sua música é cheia de acordes. E toda vez que a gente observa isso, esses acordes que estão ali mais velados, escrito no meio das notas daquela partitura, ou estão ali escancarados na cifra, o fato é que quando a gente enxerga esses acordes e a gente começa a entender o relacionamento entre eles, por que essas notas estão aqui, qual é a importância desse acorde estar aqui, nesse momento da melodia, quando você começa a entender isso, você fatalmente vai puxar o seu olhar para a camada harmônica da música. E o campo de estudo da harmonia faz a gente entender esse relacionamento entre os acordes e do acorde com a estrutura da composição. Então a gente começa a fazer análises harmônicas que traduzam princípios dos quais o compositor se usou para criar. Então a gente coloca ali na análise, a gente registra no papel que nós estamos entendendo a linha de raciocínio dele. A gente entende por que esse acorde está aqui, por que aquele lá, porque segue alguns princípios. Acontece que essa análise, na hora que a gente está analisando, colocando isso no papel, nós podemos usar sistemas diferentes de análise. E um deles é o da harmonia tradicional. Mas você pode também usar a harmonia funcional, você pode usar a harmonia popular, enfim, a tonal. Tem alguns sistemas que são pequenas variações na forma de descrever o teu entendimento. Os princípios são os mesmos, mas a forma de descrever, porque as regras que estão por trás ali, vem trazer uma forma diferente de cifragem, de escrita, de simbologia dessa análise. A harmonia tradicional, especificamente, ela é um sistema que ela se preocupa muito com a questão do deslocar da condução das vozes. Por que condução das vozes? Um acorde nada mais é do que 3 notas, no mínimo, reunidas de forma simultânea. São 3 notas que estão soando juntas, no mínimo. Se você observar essas 3 notas aqui numa visão vertical, você vai ver que elas desempenham 3 vozes. É como se fossem para 3 instrumentos tocarem ela. Porque alguns instrumentos conseguem tocar essas 3 notas juntas, tipo aqui no piano. Eu consigo tocar essas 3 notas juntas. Mas outros instrumentos não conseguem. Então, os instrumentos melódicos, que estão fazendo melodias apenas, não conseguem. Ou eles tocam uma nota, ou a outra, ou a outra. Então, nessa visão, nessa ótica, você entende de onde vem essas 3 vozes, porque cada instrumento faz uma nota, então ele segue uma voz na música, uma linha melódica, certo? Essa nota que foi tocada aqui por esse instrumento mais grave, a nota que foi tocada pelo instrumento intermediário e a nota que foi tocada pelo instrumento mais agudo, vai levar para outra nota. Então, cada instrumento vai seguindo a próxima nota. E aí, você vai observar esse relacionamento de uma nota para outra. E como essas vozes estão se misturando ou não. Qual a distância entre elas? Essa aqui vai para cá, essa aqui vai para lá. Quando você começa a observar esse movimento entre as vozes, e aí você começa a descrever isso na análise, esse é um dos princípios, é daí que vem a visão da harmonia tradicional. A harmonia tradicional, ela valoriza muito esse enxergar a formação dos acordes que estão desempenhando vozes. E aí existem diversas regras também
para conduzir, para trazer essa visão desse contraponto, de conduzir vozes. Então, a partir do aprofundamento na harmonia tradicional, você começa a cair por esse estudo, sabe? De contraponto, faz assim com essa voz, faz assim, faz assado. Enfim, esse enfoque aí dessa condução de vozes vem desde o período barroco da música, né? Muito a base da escrita coral do período barroco, muito característica da polifonia, da música coral do barroco, traz esses princípios que são muito valorizados no sistema de análise da harmonia tradicional, ok? Então, assim, quando você começar a enxergar os acordes e começar a colocar ali a sua análise sobre esse entendimento do que eles estão fazendo um após o outro, você fatalmente vai começar a observar as notinhas que estão na sua formação. Fatalmente. Isso não acontece, por exemplo, na harmonia funcional, porque a harmonia funcional vai em busca da função e não tanto da formação interna do acorde. Você não tem tanto esse enfoque, mas a harmonia tradicional tem. Na minha opinião particular, uma auxilia a outra no sentido de você conceber melhor a música, né? Porque o enfoque que uma dá, você puxa o enfoque que a outra dá e as coisas se somam, entendeu? Não se excluem. Mas o fato é que a harmonia tradicional tem essa visão a partir da formação interna e do deslocar de cada uma dessas notas aqui. Na prática, quando você está analisando um acorde, você vai representar ele por meio de graus. Porque quando você olha para a música e entende, esse acorde aqui é o acorde de Dó, você vai contextualizar que posição que aquele acorde ocupa dentro da tonalidade daquela música. Então você começa a analisar como graus romanos. Você analisa como grau 1, como grau 2, como grau 3, como grau 4, grau 5, grau 6 e grau 7. Assim, como números romanos, ok? E no sistema da harmonia, da análise da harmonia tradicional, não se descreve nos graus a forma do acorde, não no sentido de colocar um Mzinho. Na harmonia popular, por exemplo, a gente usa cifras, né? Imagina que nós estamos falando do campo harmônico de Dó maior. Você que estuda a harmonia popular sabe que no campo harmônico de Dó maior a gente faz isso, né? Ó. Isso aqui. E a gente usa por meio das cifras, das letras do alfabeto, outras letrinhas que se agregam à cifra, que são, por exemplo, a letra M aqui, ó, quando é para indicar que o acorde é menor. Na harmonia tradicional, você já não vai usar a letra do alfabeto, então você não vai usar a cifra, você vai usar apenas o grau que esse acorde aqui está dentro da tonalidade, em que grau ele está. E você não vai dizer a forma dele, o tipo de acorde, se ele é maior ou se ele é menor, colocando a letra M, mas você vai diminuir ele fica como se fosse um número romano minúsculo. Então, por isso que ele está pequenininho, porque o grau 2, o grau 3 e o grau 6 são os acordes de forma menor no campo harmônico aqui maior, não são? Então, a gente diminui, coloca ele em minúsculo aqui, tá bom? Não se usa colocar um Mzinho. No sistema tradicional não faz isso, só coloca ele menorzinho. E quando ele é diminuto, coloca aqui a bolinha. A bolinha sim coloca, assim como na cifra. Mas o M não, essa é a convenção. Tá bom? Então, esse é o primeiro ponto. Dani, mas aquele acorde que eu estou enxergando lá dentro da música, ele não vai ser um acorde de Dó? Vai ser um acorde de Dó. Essa cifragem aqui da harmonia popular continua sendo verdadeira. Você só não vai representar ela. Você não vai escrever que é Dó, não há necessidade. Você só vai representar que você entendeu o porquê que aquele acorde está ali. Porque ele é o primeiro acorde do campo harmônico. Entende? Você não vai usar a cifra, mas você pode conversar sobre esse acorde falando, esse é o acorde de Dó maior. Deve conversar sobre isso, numa boa. O segundo acorde, você deve falar, esse é o acorde de Ré menor. Você só não vai escrever ali o DM. Que é a forma de analisar, de mostrar o teu entendimento do porquê aquele acorde está ali, é por meio dos graus que ele desempenha. Então, você precisa ter clareza dos graus possíveis de surgirem em determinada tonalidade. Você tem que saber os graus que existem numa tonalidade maior, que são esses aqui, e nesse caso aqui, eu coloquei os graus que existem dentro de um campo harmônico de tríades.
Mas você sabe que eu posso também ter tétrades, posso ter um acorde com sétima, existem acordes com sétima. Na harmonia tradicional, quando o acorde é com sétima, eu só coloco o 7 aqui. Eu não especifico o tipo de sétima. Diferente lá da cifragem popular. Na cifragem popular, o tipo de sétima é marcado aqui. A gente escreve que aqui, ó, o primeiro acorde e o quarto tem sétima maior. E que todos os outros têm sétima menor, não é? Nós descrevemos isso. Aqui não. Aqui a gente só coloca o número 7. E esse número 7 não indica se a sétima é maior ou se ela é menor. Não. Ele só indica que tem uma sétima e fica subentendido aí para você que tem que saber que o primeiro acorde e o 4 tem sétimas maiores e os outros graus têm sétima menores. Mas uma coisa acontece aqui. Quando a gente coloca a sétima no sétimo acorde da tonalidade maior, nós formamos um acorde chamado de meio diminuto. Por quê? O meio diminuto é aquele que tem a tríade, que era diminuta, essa tríade aqui, mas que agora tem uma sétima só menor, uma sétima não diminuta junto. A tríade antes era diminuta e ao invés de usar isso aqui, nós usamos a bolinha para representar essa simbologia. Isso pode, né, na harmonia popular. Mas agora a sétima está acrescida e a sétima só é menor, não é diminuta junto. Então esse tipo de combinação de uma tríade diminuta com uma sétima que não é diminuta, uma sétima só menor, gera um acorde chamado meio diminuto. E é por isso que ele tem um corte aqui assim, ó. Quando usa essa bolinha, e se usa aqui na harmonia tradicional, esse sétimo grau aqui tem que ser cortado quando eu estou falando de tétrades. A bolinha vai cortada para representar um acorde que é meio diminuto. Se eu estiver falando apenas de tríades, daí não precisa cortar, porque o conceito de meio diminuto não se aplica às tríades, se aplica às tétrades. A tétrade meio diminuta é aquela que tem uma tríade diminuta com uma sétima menor só, ok? Então você tem que saber os tipos de acordes que existem no campo harmônico, numa tonalidade maior, assim como você tem que saber os tipos de acorde que existem no campo harmônico numa tonalidade menor. Se no campo harmônico maior eu tenho 7 possibilidades de acordes, lá no campo harmônico menor eu tenho 13 possibilidades possíveis. Por quê? Porque existem as formas natural, melódica e harmônica. Existem formas de escala diferente. Então, para cada uma das formas da escala menor, eu tenho uma combinação de acordes possíveis. Dentro dessas formas, alguns desses acordes se repetem, outros não, são diferentes. Então, a gente tem um leque de 13 possíveis acordes para tonalidade menor. E você tem que saber esses 7 possíveis acordes que eu vou colocar aqui para você, ó. É o 1. Vou colocar ele com tétrade aqui, tá? É o 1. O 2. O único acorde que não vai ter duas opções é o primeiro, né? O 2, que é o meio diminuto, e ele também é menor. Só. O 3, que é maior, com sétima, e também tem ele aumentado. Aqui assim. Tem o 4, que é pequenininho. E o 4 maior. Tem o 5 menor. E o 5 maior. Tem o 6 maior. E o sexto grau meio diminuto. E temos o 7 que não coube ali pra mim. O sétimo acorde maior. E também ele meio diminuto. Ó. 13 possibilidades, 13 opções de acordes. Aqui, ó. Pra você. Sendo que apenas o acorde do primeiro grau só tem uma opção. E os outros acordes dos outros graus têm duas opções que aparecem. Ou o segundo grau aparece meio diminuto, ou nas outras formas ele aparece menor. O terceiro grau aparece maior ou ele aparece aumentado. Olha a simbologia do aumentado na harmonia tradicional. Coloca um mais. Não coloca A1, AUG, 5 sustenido, nada disso que é usado na cifra da harmonia popular. Só coloca um maisinho. O quarto grau, ele é menor, por isso que tá minúsculo, né? Ou ele é maior. O quinto grau é menor ou ele é maior.
o sexto grau é maior ou ele é meio diminuto, o sétimo grau é maior ou é meio diminuto. Para ficar um pouco mais claro isso, eu vou compartilhar com você na tela um resuminho disso para que você possa entender. Vou projetar aqui uma imagem do campo harmônico, tanto maior quanto menor, para você entender, ó. Veja, vou colocar aí na sua tela. E aí você vai ver os acordes no exemplo que eu dei do tom de dó maior, tá vendo? Então, desenhados na pauta. Por que desenhados na pauta? Porque você tem que começar a entender que eu preciso enxergar a formação dos acordes, eu preciso enxergar as notas que formam ele. A harmonia tradicional faz eu entender o relacionamento, o deslocar dessas notas, gerando vozes. Então aí eu tenho, ó, no campo harmônico de dó maior, o grau 1, grau 2 pequenininho, grau 3 pequenininho, grau 4, grau 5, grau 6 pequenininho, grau 7 diminuto. E nesse caso ali do meu exemplo, só foi colocado como tétrade o acorde do quinto grau, tá? Mas só como uma opção para manter a relação do acorde dominante, que é aquele acorde que você sabe que tem que ter a sétima menor combinada com a tríade maior para poder ter trítono. Então, acorde maior com sétima menor forma o acorde dominante, tem o trítono, é um acorde de preparação. Logo ali embaixo tem aí por descrito os acordes que são dominantes de cada um dos outros graus. Porque aquele acorde que está com o acorde de Sol 7, que é o acorde do quinto grau ali, esse já é o dominante de Dó maior. Ele é o grau que é o dominante primário, é o dominante do próprio tom. Mas cada um dos outros graus podem ter um acorde que prepara ele, e o acorde que prepara é sempre o acorde dominante. E para que tenha uma relação de preparação de acorde dominante, precisa sempre haver uma distância de quintas, porque é essa mesma distância que está no dominante primário. Ou seja, se eu estou no tom de Dó, o Sol é o que prepara o Dó, é uma relação de quinta. Para eu preparar qualquer outro acorde de Dó, eu preciso manter uma relação de quinta também, de quinta justa especificamente. E quando eu mantenho essa relação e ainda mantenho o formato, que é aquele acorde maior com sétima menor, então eu tenho um acorde dominante de cada um dos graus. Então tá vendo aqui, ó, tem um preparatório, tem um 5, 7 do grau 2. E olha que interessante a forma como se analisa. Se coloca uma barrinha, né? Se a gente fosse mostrar isso na harmonia popular, a harmonia popular não é assim, ó, Dó, Ré menor, Mi menor, Fá, aqui o dominante de Dó, Lá menor e Si diminuto, não é? Se eu fosse mostrar na harmonia popular, seria assim, e eu colocaria aqui, ó, o Lá 7, que é o dominante de Ré menor, porque uma quinta acima de Ré, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Lá 7 é o dominante de Ré menor. Na harmonia tradicional, a forma de você identificar isso é que você mantém que ele é um acorde de quinto grau, ele é um dominante como esse aqui era, só que ele é um dominante do grau 2. Aqui. Tá vendo? A mesma coisa está representada quando colocou o acorde de Si7. Na harmonia popular, Si7 é o dominante do Mi, é o que prepara o Mi, porque ele está mantendo uma relação de quinta justa com a tônica Mi. Uma quinta acima de Mi é Si. Como que eu exemplifico isso? Que ele é o quinto do grau 3. Ah, na mesma coisa aconteceria se eu colocasse um Dó 7 aqui. Ele seria o 5 do 4. Ah, mas não é o 1, Dani? Não, porque você sabe que quando esse 1 tá aqui, ele tem sétima maior. O formato com sétima menor não é característico de grau 1, é característico de grau 5. Então, ele é 5 do 4. Opa, aí é maiorzão assim, não tem pontinho. 5 do 4. E até o 5 do 5, eu posso colocar um Ré 7 aqui. É uma cadência de dominantes. E esse aqui é um 5 do 5. E eu posso colocar um Mi 7 aqui. E esse é 5 do 6. 5 do 6. Mas eu não coloco do diminuto? Não, porque você está aprendendo que diminuto não tem essa questão de preparar, não tem um dominante para o diminuto. O dominante ele sempre se resolve num acorde maior ou num acorde menor, e não em um diminuto. Senão não tem a relação de resolver o trítono. Então não tem preparação para esse sétimo acorde. Mas tem o 5 do 2, 5 do 3, 5 do 4, 5 do 5, 5 do 6. Sempre mostrando com essa barrinha assim, para mostrar essa relação de que é um dominante secundário. Não é um dominante do tom, mas é o dominante de alguém que está dentro do tom, tá bom?
Então, só para você já ir mantendo essa relação de entender as funções e, mais do que isso, que é muito importante, é que você comece a enxergar a formação disso. Porque quando você pensa num Lá7, você tem que pensar que ele é formado por Lá, Dó sustenido, Mi e Sol, que é o que está desenhado aí na pauta. Quando você pensa no Si7, você tem que pensar que ele é formado por Si, Ré sustenido, Fá sustenido e Lá. Eu tenho que enxergar as notas da formação dele, porque eu tenho que ter um raciocínio de que eu estou na tônica Si, preciso ter uma terça maior, Ré sustenido. Preciso ter uma quinta justa, Fá sustenido. Preciso ter uma sétima menor, Lá. Eu tenho que calcular os intervalos. E quando eu olho esses acordes, o Dó7 é formado por Dó, Mi, Sol, Si bemol. Eu tenho que ter na ponta da língua a velocidade de pensar essas notas, porque eu vou enxergar na partitura essas notas na hora de analisar. Eu não vou enxergar a cifra. A harmonia tradicional, ela se baseia muito na escrita coral. Então, a escrita é distribuída em vozes. Eu vou ver uma partitura cheia de notas e eu vou ter que aprender a combinar essas notas, olhar elas e falar, ah, elas formam esse acorde aqui. Você pode lembrar da cifra, mas o que você vai estar vendo na partitura são as notas. Então, você tem que pegar isso aqui, juntar, ter facilidade para ver a combinação intervalar, para aí sim você entender por que ela está ali. Porque ela é o quinto grau, ou ela é o quinto grau de preparação de alguém. Aí você começa a mostrar que você está entendendo a presença dela ali. Veja o campo harmônico menor. Você está observando uma curiosidade? Você está vendo que no campo harmônico menor aí tem 3 pautas, porque cada uma delas representa uma forma da escala menor, né? Então tem a forma natural, a forma harmônica, a forma melódica. E você está vendo que logo debaixo da clave tem a letra D minúscula? Ao passo que quando a gente estava vendo o campo harmônico anterior, de Dó maior, tinha a letra C maiúscula. Pois é, na harmonia tradicional, o tom que tá a música é representado pelas letras do alfabeto. Sabe essas letras que a gente usa para cifra? Elas se mantêm para indicar o tom. Então esse D aí é para indicar que está em Ré, tá bom? E o C que estava no exercício anterior era para indicar que estava em Dó maior. Porém, se usa o princípio de deixar minúsculo ou maiúsculo de acordo com o modo, né? Se é o modo maior ou se é o modo menor. Se é um tom de Ré menor, então deixa o D minúsculo. Se é o tom de Ré maior, deixa o D maiúsculo, tá bom? No começo da pauta vem uma letrinha correspondendo ao tom, tá? Então aí tem aí as 3 opções em Ré menor, e aí você vai ver a combinação das notas que formam e dos acordes que surgem em cada escala. Você vê que nos 3 formatos o acorde 1 é o mesmo, tá vendo? Especialmente quando tá falando de tríade aí, né? Ó, o acorde 1 é o mesmo. Quando tá falando do acorde 2, na forma natural e na forma harmônica, o acorde 2 é o mesmo formato, é uma tríade diminuta. Mas no acorde 3 já não, é um acorde menor, no acorde 3. Na escala menor melódica, na terceira escala aí, ó, na menor melódica, o acorde 2 é só um menor, ele não é um diminuto. E aí é por isso que você vai vendo que alguns acordes se repetem em algumas formas da escala e em outras já surge um acorde novo. Por isso que a gente tem 13 opções de acordes. Uma vez que você sabe disso e está entendendo aqui como cifrá-los, você começa a conseguir preparar o seu entendimento para encontrar uma análise e para começar a escrever sobre essa análise. Mas, ó, veja a segunda página, antes da gente ir para esse exercício, veja a segunda página aí, ó. Está condensado o resumo dos 13 acordes, eles estão colocados aí na pauta, tá vendo, ó? O primeiro acorde menor, o segundo diminuto, o segundo menor, o terceiro maior, o terceiro aumentado, o quarto menor, o quarto maior, o quinto menor, o quinto dominante, porque o quinto grau menor não tem efeito dominante, né? O 5, 7 aí maior, que aí sim é dominante. O sexto maior, o sexto diminuto. Tá em formato de tríade, mas dá para você entender a ideia. E da mesma forma tem os dominantes secundários embaixo, preparando os outros graus. Lembrando que quando a gente está falando de um grau diminuto, não tem dominante preparando ele. Por isso que não tinha um dominante para o segundo grau diminuto. Não se coloca um dominante, um acorde de preparação para resolver em um diminuto. Ele sempre resolve no maior ou no menor. Tá bom? Então, uma vez que você já começou a sintonizar e a reunir os teus conhecimentos harmônicos, do que você domina até agora, do que você já conhece sobre a formação dos acordes,
do que você conhece sobre a tonalidade, sobre o campo harmônico, sobre os intervalos, você vai vendo que a forma de cifrar, de analisar, não é tão complexa. O que torna isso desafiador é quando você não tem esses outros entendimentos, você não domina ainda os princípios da harmonia, da formação dos acordes, da tonalidade, do campo harmônico. Então a dificuldade não está em colocar os graus, os números romanos, a relação aí, de mostrar o relacionamento entre os acordes, mas na verdade não ter tido essa base que é necessário ter, que faz parte e que é comum ao estudo da harmonia em geral, independente se você está falando de harmonia funcional, harmonia popular, harmonia tradicional, independente disso, essa é uma base do campo da harmonia. Faz sentido? Você já estudou, você quando estuda a harmonia, você estudou por esse sistema assim, dos números romanos, de colocar ele pequenininho, isso é uma coisa que você já fez? Por que eu tô perguntando? Porque a harmonia popular também coloca números romanos. Quando você estuda a harmonia popular, você coloca assim, né, ó. Coloca 1, só que coloca 2 menor. Né, a harmonia tonal, coloca assim, 2 menor, 3 menor. É costume colocar assim, né? Mas isso não se aplica à harmonia tradicional. Então, curiosidade, você já tinha feito assim, pequenininho, minúsculo aqui? Você já tinha feito aquele negócio de colocar a barra? Você já tinha ouvido falar disso? Você já tinha analisado, pensado sobre isso? Você tem o costume de, quando olha uma cifra ou olha uma escrita na partitura, você tem um costume de combinar as notas e ver que intervalo que elas formam e que acorde elas geram? E o contrário, olhou a cifra, pensa quais as notas que estão formando aquela cifra? Você tem esse costume de raciocínio, de fazer isso? Responde para mim nos comentários. Eu quero conhecer em que ponto que você está aí no estudo da harmonia, no entendimento harmônico. Conhecendo isso, eu consigo te ajudar mais, entendo mais as suas dificuldades e como eu posso vir aqui te socorrer. Então põe aí para mim, tá bom? Agora é o seguinte, como que ficam as inversões de acorde? Porque os acordes, eles são formados por no mínimo 3 notas, mas essas 3 notas nem sempre vão aparecer escritas numa música na ordem correta. O que eu chamo de correto? É quando tá lá, né? Tônica, depois a terça, depois a quinta. Não, quando a gente está distribuindo as notas do acorde numa composição a várias vozes, essas notas se bagunçam. Às vezes o compositor não começa pela tônica do acorde, às vezes ele começa pela terça. E ao fazer isso, ele inverteu a disposição correta do acorde. Não correta, a da formação básica, né? Porque a primeira nota é a tônica, a segunda é aquela que dá o intervalo de terça, e a terceira nota é aquela que forma o intervalo de quinta. Aí ele não coloca nessa ordem, ele inverte a ordem. Então os acordes são invertidos. Na harmonia popular, assim, né, na cifragem que nós costumamos usar, nós colocamos, quando o acorde está invertido, a gente coloca uma barra, né? Tipo assim, ó, Ré menor, barra A. Isso indica que o acorde está invertido e que a nota que está começando é o Lá, quando deveria ser o Ré, né? Porque a cifra vem da tônica do acorde. O Ré menor é formado por Ré, depois uma terça menor é Fá, depois uma quinta justa é Lá. Então a primeira que deveria vir é o Ré. A primeira, assim, a mais grave, a que está mais grave de todo mundo. Primeiro o Rézão, depois o Fá, depois o Lá. Ou pode até fazer assim, né? Pode colocar o Ré, o Lá e o Fá. Não tem problema que bagunce as outras. Desde que, como nota mais grave, fique a tônica do acorde. Que tem que ser o Ré, depois o Lá, depois o Fá. Se ele faz isso, ele não está considerado um acorde invertido porque está soando a tônica. Mas nessa forma aqui, ele não fez nada disso aqui. Ele quer que soe mais grave o Lá. E depois vem as outras notas. Tanto faz qual vai ser. Se vai ser o Fá, se vai ser o Ré, se vai ser o Ré e o Fá depois. O que importa é que o Lá venha como mais grave. Então muda a condução da voz. É o Lá que vem aqui. E aí depois, por exemplo, Fá e o Ré. O efeito sonoro disso é bem diferente. Ó, o Lá, depois o Fá e o Ré. Isso é bem diferente de ouvir o Ré primeiro. Olha com o Ré no baixo. Agora com o Lá no baixo. Olha a expectativa, é muito diferente em termos de condução das vozes. E na harmonia popular, quando está invertida, a gente faz isso. Coloca um traço e coloca
que o baixo está na nota Lá, ou seja, a voz mais grave não está com a tônica do acorde, ok? Mas e na cifragem lá da harmonia tradicional? Nós não fazemos isto. Na cifragem da harmonia tradicional, usa-se números ordinais que aparecem ali do lado dos números romanos. Aparecem uns numerozinhos, aparece o número 6, o número 5. Na verdade, eu falei errado, não é número ordinal, é cardinal. Porque se fosse ordinal é de ordem, né? Ia aparecer primeira, segunda, não é isso. São os números mesmo que a gente conhece. Então, você vai encontrar, por exemplo, assim, 2, 6. Aí você fala, da onde vem isso? Tá vendo? Vem os numerozinhos cardinais do lado do grau do número romano, que o grau indica aonde aquele acorde está dentro do tom, né? Se ele é segundo grau, se ele é segundo acorde, terceiro acorde, enfim. Esses números aí têm um traço histórico do baixo, da linha de baixo, no período barroco, que era chamada de, como é que era? Baixo figurado? Acho que era isso, baixo figurado. Que existia uma prática no período barroco da música, que é o século XVII, 1600 e pouco, onde os instrumentistas acompanhadores, especialmente instrumentistas aqui do cravo, eles não tinham toda a linha de acordes escrita na partitura. O que o compositor fazia? Escrevia, né, apenas a linha mais grave dos baixos, então baixo aqui, da nota mais grave, e preenchia, logo assim, preenchia. Debaixo da pauta, eles iam colocando os numerozinhos, 6, 6, 4, 7, 6, 5. Esses números indicavam os intervalos que o músico tinha que calcular sobre aquele baixo que ele deu. Então, se ele colocou a notinha ré desenhada, que era o baixo, e pediu o 6, o músico tinha que calcular quem era uma sexta acima daquele baixo ré, então ele formava o acorde na mão dele. Era um tanto quanto improvisada essa linha do baixo figurado, sabe? Do baixo cifrado. Era um tanto quanto improvisado. E aí eles tinham que olhar, calcular e preencher os acordes. Então esse traço histórico do período barroco veio para dentro do sistema da harmonia tradicional. E aí, o que a gente tem aqui como padrão para indicar essas inversões é justamente seguir o intervalo que fica quando você inverte. Como assim, Dani? Simples assim, ó. Pensa, se a gente está falando de uma tríade... peraí. Se a gente está falando de uma tríade, você sabe que a tríade vai fazer assim, ó. Por exemplo, a tríade de Dó. Quando eu estou olhando ela na posição fundamental, você sabe que eu tenho aqui da tônica para terça, um intervalo de terça. E da tônica para nota Sol, um intervalo de quinta. Até aí tudo bem. Mas quando eu inverto e que já coloco a terça no baixo, tá vendo que o Dó foi lá para cima? Aí eu tenho dessa nota para a próxima, um intervalo de terça. Mas dessa nota para outra, um intervalo de sexta. Se eu inverter de novo, Sol, Dó, Mi, eu tenho dessa nota que está no baixo para a próxima, um intervalo de quarta. Dessa nota para outra lá em cima, um intervalo de sexta. Tá vendo isso? Esses intervalos aqui? Pois é, são eles que foram mantidos para indicar inversões. Obviamente que esse aqui não, né? Porque aqui não tem inversão, então eu não preciso usar isso aqui. Eu só coloco que esse aqui é o grau 1, por exemplo, se eu tiver lá dentro de Dó maior. É o grau 1. Mas esse aqui sim foi mantido para a gente poder indicar que o acorde está invertido, que o grau 1 está invertido. Só que foi mantido de uma maneira mais simples. Não se aboliu o uso do 3. O uso do 3 era comum ao que tinha aqui já, né? Só se usa 6. Então, a cifragem usual desse baixo deixa só o número 6. Mas isso subentende que antes do intervalo de sexta ele deveria preencher com um de terça. E é o que muda em relação a esse, porque esse aqui tem na formação dele uma terça e uma quinta. Então, quando o organista, né, ou o cravista ia tocar, só estaria escrito para ele essa nota Dó. E aí, se não tivesse nada de baixo, ele calculava automaticamente uma terça e uma quinta. Se tivesse escrito o número 6 embaixo, ele sabia que ele ia ter que calcular uma terça, mas não uma quinta, uma sexta. Isso mostrava a inversão do acorde. E esse aqui, sim, se manteve 6, 4. Porque é totalmente diferente da formação usual, né? Não tem nem terça nem quinta. É uma quarta e uma sexta. Então, na cifra, para mostrar uma segunda inversão do acorde, se usa o número 6, 4. Mas para mostrar a primeira inversão, que é quando a terça está no baixo, se usa apenas o 6. E
Quando tá lá com sétima, porque o acorde não é só de tríade, né? Nós temos também a opção de ter tétrade. Então, vamos imaginar aqui o acorde de dó com tétrade, tá? Ele vai ter 3 inversões possíveis. Essa, que deixa a terça no baixo. Essa, que deixa a quinta no baixo. E essa, que deixa a sétima no baixo. Tá vendo? Tem 3 inversões possíveis, né? Aqui, que não tá nada invertido, você pode ver que ele tem a formação básica de ter uma terça, depois uma quinta e depois uma sétima. Mas uma terça e uma quinta é o óbvio da formação básica. Então, na cifragem usual, caiu por terra isso. É por isso que quando o acorde tem sétima, apenas especifica que ele tem sétima, não importa o tipo de sétima, porque só especifica a distância intervalar. Então, coloca que ele é o primeiro grau com sétima. Sétima subentende que antes de ter a sétima, teria a terça e teria a quinta, ok? Aqui, você pode ver que a relação intervalar é desse baixo para essa, uma terça, desse baixo para outra, uma quinta, e desse baixo para esse, uma sexta. Você pode ver que a terça e a quinta é a formação base que já tinha, né? Então, na cifragem usual, eles adotaram excluir a terça e deixaram só a 6, 5. Aí você pode perguntar, mas por que só 6, 5? Se a terça e a quinta era a formação básica, por que não exclui as duas? Porque se ele deixar só o 6, vai parecer que é uma tríade. Entendeu? Então, excluíram na cifragem usual o 3, mas fica subentendido que tem terça, e aí depois uma quinta e uma sexta. Isso é a forma, colocando o número 6, 5, é a forma que indica que esse acorde está com a terça no baixo. Na harmonia popular, ele ia ser cifrado assim, né? Dó 7 com baixo em Mi. Na harmonia tradicional, você tem que colocar que ele é o primeiro grau, se for, né, o primeiro grau, mas que está com 6, 5. Na harmonia popular, ia ser cifrado assim, né? Dó com sétima maior. Aqui só coloca que ele tem sétima. Esse aqui, ó, a formação dele aqui, você vê que aqui tem um intervalo de terça, daqui para cá o intervalo de quarta e daqui para cá o intervalo de sexta. Concorda? Desse baixo aqui, terça, quarta e sexta. Bom, ter terça é a formação base. Mas se ele deixar 6, 4, vai aparecer que é a tríade na segunda inversão. Então, o que decidiram fazer? Já que é uma segunda inversão, tira isso aqui. Indica aqui, coloca que é 4, 3. Então, a combinação mais usual é 4, 3. Na harmonia popular, isso aqui seria representado assim, né? Dó com sétima maior, baixo em Sol. Tá vendo? E aqui, a relação aqui é de ter uma segunda, uma quarta e uma sexta, concorda? Uma segunda, uma quarta e uma sexta. Daqui pra cá uma segunda, daqui pra cá uma quarta, daqui pra cá uma sexta. E de novo, se eu deixar 6, 4, parece esse aqui. Então, tiro 6, 4, 2. Aliás, no usual ainda, nem deixa o 4, deixa só o 2. Alguns lugares eu já vi, mas não é o que é adotado em algumas bibliografias. Então, apesar que eu já vi, e alguns baixos cifrados só o 2, sem o 4, 2, tá? Mas em algumas bibliografias vem o 4, 2. Então, fica ligado aí. Se você ver só o 2 também, você vai lembrar do que eu tô falando, tá? Deixa o intervalo aí, de quarta e de segunda. Portanto, toda vez que você encontrar um acorde numa combinação invertida, tipo esse aqui, Dó com sétima maior com baixo em Si, você tem que cifrar que grau que ele pertence e decorar a combinação numérica que representa as inversões. Você tem que decorar que se você estiver falando de uma tríade, por exemplo, as opções são 6 e 6, 4. Se você está falando de um acorde que é tétrade, as opções para inversão são 6, 5, 4, 3 e 4, 2. Essa aqui para a primeira inversão, essa aqui para a segunda, essa aqui para a primeira, essa aqui para a segunda e essa aqui para a terceira inversão. Tem que decorar. Essa é bem fácil de decorar, porque é uma descida, né? 6, 5, 4, 3. Se fosse o 2, aí seria perfeito, né? Porque é uma descida de números. 6, 5, 4, 3, 2. Essa aqui é uma descida, mas com números pares só. Mas é fácil decorar. Não é difícil decorar. Então, viu um acorde ali. Tá invertido, não tá com o baixo. A tônica não é o baixo.
tem que analisar e tem que trazer essa cifragem do baixo cifrado aí, tão característico do período barroco. Legal? Você sabia disso? Já tinha visto isso? É fácil? Decorar isso aqui é. É só você ordenar a sua mente ali e encontrar o acorde. Tá gostando? Tá com dúvida? Se tiver com dúvida, deixa sua dúvida aí pra mim. Por favor, porque esse assunto tem que ficar muito claro na sua cachola, tá? Eu vou fazer um resumão importante aqui pra você não ficar perdido durante esse aprendizado da harmonia tradicional. Dani, o que eu preciso realmente conhecer, o que é necessário para eu conseguir fazer uma boa análise harmônica seguindo a harmonia tradicional? É muito importante você ter uma base formada de entendimento já, de coisas que você já estudou. Você tem que ter estudado a formação dos acordes, para isso você tem que ter estudado os intervalos, tem que saber, porque senão o acorde é a combinação de intervalos. Então, se você não sabe encontrar os intervalos, não sabe qualificar eles, você não vai entender a formação de acordes. Depois, você tem que ter entendido sobre tonalidade. Ao entender sobre tonalidade, você tem que entender sobre o campo harmônico que é vinculado àquela tonalidade. Ao entender sobre isso, você tem que entender sobre as funções dos acordes, tem que saber que acorde que está ali, que é de função dominante, que está preparando e que é um dominante secundário ou não, ele é um dominante primário. Então você começa a entender a relação cadencial, os movimentos de preparação, as cadências, as resoluções ou não resolução, as questões deceptivas. Você vai começando a expandir o teu entendimento do relacionamento entre os acordes. E conforme você vai fazendo vários e vários exercícios sobre isso, o teu olhar, o teu pensamento, a forma de analisar fica mais rápido. Porque no começo a gente fica bem lento para calcular tudo isso. É normal. Então tem que fazer vários e vários exercícios para que isso fique claro, para que depois você chegue no momento onde você faz essa análise na hora que você está estudando. Porque num primeiro momento a gente faz esse monte de exercícios lá num caderninho de papel, depois faz esses exercícios de forma auditiva, tem que ouvir esses acordes, essas relações cadenciais, ouvir essas funções diferentes, essas sensações que essas funções trazem, de acordo com o campo harmônico que está cada acorde, você faz exercícios então auditivos, e aí você tem que conectar isso com o teu instrumento, com a hora que você está tocando, estudando um repertório, porque se você não fizer isso, para que adiantou todo esse trabalho? É na hora que você está treinando uma música que você tem que ter a capacidade de olhar para aquele repertório, olhar para aqueles acordes, começar a entender o contexto que eles estão. Porque esse contexto muda a sua forma de interpretar, você consegue tirar um som melhor, você entende por que aquelas notas estão ali, o que elas estão reforçando? Elas estão reforçando um acorde de preparação? Que acorde é esse? É um acorde do quinto grau, ou não. Aquelas notas estão ali suavizando, porque já é um acorde de repouso, é por isso que elas estão ali. Então você começa a enxergar o que aquelas notas estão fazendo ali, como aquilo vira som, interpretação. É na hora de conectar com o instrumento que todo aquele esforço que foi feito fora do instrumento mostra o resultado. É aí que aparece para que fazer tanto isso. E aí, se você não constrói essa base, né, não deixa esse alicerce bem firme desse entendimento, tentar fazer exercícios ali no papel de análise mesmo, de análise já harmônica do sistema tradicional, fica já muito impossível. Você fica perdidinho, não sabe do que faz. Mas é porque a base não foi feita. E aí, você não chega na conexão, não chega nos exercícios auditivos para te preparar para também tirar músicas de ouvido. Então, o que é realmente necessário conhecer para fazer uma boa análise harmônica? Por exemplo, pelo sistema tradicional. Fazer uma base, passo a passo, não queimar etapa, não pular etapa, não querer estudar só o que você gosta, querer estudar o que é necessário ao longo de uma caminhada na música. Fica a dica, hein? Agora, eu quero trazer alguns exemplos musicais, porque eu te expliquei a teoria, mas eu quero que você raciocine comigo, acompanhe a partir de alguns exemplos já analisados, como que a gente entende a estrutura musical por meio da harmonia tradicional. Então eu separei aqui alguns pequenos trechinhos e eu quero dividir eles com você. Eu vou colocar na sua tela, vai aparecer aí na sua tela para você acompanhar comigo, tá bom? Eu peguei alguns trechinhos em tonalidades maiores, alguns trechinhos em tonalidades menores. Veja aí, ó, o primeiro exemplo de análise que está aparecendo aí na sua tela é um trecho que está em Fá maior. É um pedacinho, tá? É um pedacinho da música, tem 3 compassos aí, é isso aqui, né, ó.
vou tocar. Bonito, né? De novo. Ah, eu pulei a rítmica, né? Pra que fazer uma mínima, né? Eu fui só na harmonia. Então, a primeira vez eu toquei tem esse apoio que resolve, tem esse apoio que resolve, tem esse apoio que resolve. Muito bonito. Então, olha só, a gente estava até então enxergando uma melodia, notas ali escritas, mas você tem que estender o teu pensamento na vertical e começar a encontrar o relacionamento entre esses acordes. Essa música tem na armadura dela um bemol, então isso denota que pode ser escala de Fá maior ou escala de Ré menor. Já está cifrado um Fzão ali no começo, debaixo da pauta, e isso indica que quem já analisou já entendeu que está em Fá maior. Mas essa é uma conclusão que a gente chega no final, sabia? Quando a gente está fazendo uma análise harmônica, a gente não sabe o tom logo de cara. Nós deduzimos duas opções pela armadura, mas a gente conclui no final, depois que a gente começa a ver os acordes e começa a entender o relacionamento entre eles. Até porque, se você parte da ideia de que está em Fá maior mesmo e você vai buscar as notas de Fá maior, você se perde todinho, porque não tem as notas de Fá maior aí logo no começo? Não tem. Pensa, a escala de Fá maior é essa daqui, né, ó. Ó, Fá, Sol, Lá, Si bemol, Dó, Ré, Mi, teria o Fá para fechar. Quando você forma os acordes, são acordes que tem assim, são essas opções de acorde aqui, ó. Essas aqui, ó. E você sabe que as notas Si ficam sempre bemol. Tipo, essa aqui vai ficar sempre bemol, essa aqui vai ficar bemol. Então, a gente tem essas opções de nota. E aí, você olha aí no primeiro acorde, não tem a nota Fá, nota Lá e nota Dó. Porque deveria ter a nota Fá, nota Lá e nota Dó para ter o primeiro acorde da música, que é Fá maior. Não tem. Que notas que tem? Tem o Si bemol aqui, tem outra vez o Si bemol, que está repetida, e tem o Ré. Só tem essas duas ali. Então, essas duas podem ser a combinação do que realmente ele achou que é do quarto acorde aqui, que é o acorde de Si bemol maior, mas poderia também ser a combinação disso aqui, tá vendo? Também esse acorde tem Si bemol e Ré. Poderia também ser o segundo acorde, que é um Sol menor. E por que que ele deduziu que é Si bemol? Ele vai tentar analisar. Quem está analisando, a pessoa que está tentando descobrir qual é o acorde, não é o compositor, porque o compositor não precisa descobrir, ele sabe o que ele pensou, né? Mas quem está tocando e está tentando descobrir, olha para frente, vai para os próximos acordes, tenta entender o contexto. Porque vale dizer que se você conhece o contexto das funções, você sabe que a função do grau 4 é a função subdominante. Subdominante. Então, é um acorde que pode aparecer envolvido numa cadência, que é a cadência completa, aquela que é formada pelo acorde 4, 5, 1. Mas ele também pode ser substituído pelo 2, que também seria da mesma função subdominante e gerar a cadência tão conhecida na música popular que é a cadência 2, 5, 1. Então, ele olha para isso e cria duas expectativas. Será que é 4? Será que é 2? Os dois são de função subdominante. Função subdominante está abrindo o caminho. Todas essas questões surgem na cabeça de quem está tentando descobrir. E ele não tem resposta nenhuma ainda. Ele tem que ir para frente, tem que ver os próximos acordes, porque os acordes só se revelam a sua função de acordo com o próximo. Você vai saber o que ele está fazendo ali quando você vê a sequência de acordes que vem depois. Então ele percebeu, esse aqui tem uma nota Lá solta, que não indica muita coisa, a não ser o fato de que poderia ser a sétima desse acorde aqui. Se ele está considerando o Si bemol, essa nota Lá que veio depois, pode ser a sétima, que ele não colocou de uma vez, colocou depois. Poderia ser a sétima, já não teria nada a ver aqui, porque aqui seria uma segunda. Essa nota de segunda, que corresponde a uma nona, ela não era usada do século XIX para trás. Não era nada comum no repertório do século XIX para trás vir nona. É do século XX para frente. Então, dependendo do repertório que você está analisando, da música que você está estudando, quando você vê uma nota Lá, que você tentar achar que ela pode casar com esse acorde aqui, aí você mede e fala, bom, Lá seria segundo grau
Não, segundo grau é a mesma coisa que nona. Nona são notas de tensão. Você contextualiza o período histórico, fala notas de tensão, essa sonoridade de nona, 11ª, 13ª, não era algo que tinha do século XIX para trás. É daí para frente, é mais próximo do nosso dia a dia, da nossa linguagem musical. Então, esse lá já deixa uma pista de que não deve ser esse acorde aqui. Mas ele vai para frente, aí ele vê as outras notas, ele vê a nota Mi, ele vê, é Mi, né, que tá aí? Mi, Sol, que é o que ele viu aqui, ó, Mi, Sol, depois lá em cima, Sol de novo, tá repetido, Si tá aqui, e Ré, que seria uma sétima, né? Um acorde com sétima, seria aqui o Ré. Então, realmente, é uma tétrade do 7º grau. Por isso que ele colocou o 7º grau aí, é meio diminuto. 7º grau, ele colocou o 7º grau meio diminuto. Então, em termos de cadência, não tem muita lógica, não sei imaginar que ele substituiu a função, né? Que o acorde 5 e o acorde 7 são da mesma função. Então, ele trocou na cadência aqui o 5 pelo 7. Ele fez o 4, foi o 5, foi o 7. O 1 talvez na frente. Ah, nem foi o 1. Não, nem tem muita explicação aqui em termos de cadência. A gente tá forçando. Não tem isso aqui, não. Realmente, eu acho que ele foi mais para dedução daqui, do Lá. Então, o 4º grau. Que bonito. E depois entrou, você vê, né? Mi diminuto e depois entrou Lá menor. Esse acorde aqui esperaria que se resolvesse na tônica, porque todo acorde de preparação, o 7º também é um acorde de preparação, né? Pelo menos é de função dominante. Ele teria que voltar para cá, teria uma expectativa, mas ele criou uma cadência deceptiva, ele foi para o acorde 3. Tá claramente um Lá menor, porque tá formado pelas notas Lá, Lá de novo, aí Dó, falta um Mi, né? Mas tudo bem, ficou subentendido de novo, tirou a quinta, né? Lá menor, é a mesma ideia do Si bemol. Tirou a quinta, pôs a 7ª. Olha essa nota Sol que vem depois do Lá. Seria uma 7ª aqui desse Lá menor. Então ele deduziu que seria o 3º acorde. Por ver esse caminhar de notas, tá vendo? Lá menor, aí esse Sol aqui, que vai chegar no Ré. Esse acorde, ó, olha a combinação de notas. Ré, aqui tem nota Ré. Ré, Fá sustenido, não existe Fá sustenido aqui. Ré, Fá sustenido, Lá, Dó e Ré. Não existe esse acorde aqui. Não é um acorde do tom. E aí a pessoa já deduziu e falou, bom, esse acorde é o quê? É formado pela nota Ré, Fá sustenido, Lá e Dó. Ele calculou de Ré para Fá sustenido uma terça maior. De Ré para Lá, uma quinta justa. De Ré para Dó, uma 7ª menor. Então, tem a combinação terça maior e quinta justa, é a combinação de um acorde maior. Com 7ª menor, é a combinação de um acorde dominante. Isso é um Ré 7, é um acorde dominante, é um acorde 5. Se é um acorde dominante, eu tenho que calcular de quem? Ele é o quinto de alguém. Anda para trás, né? Ele é o quinto. Ré, Dó, Si, Lá, Sol. De Sol. Sol é o 2º grau. Ah, é o 5 do 2. E olha depois o que veio depois desse acorde 5 do 2. Veio justamente o Sol menor. Então, realmente, ele era um acorde preparatório do Sol menor. Bacana, não é? E assim vai, até que você vê esse penúltimo acorde analisado como 5, o grau 5, 6, 5. O que é o grau 5, 6, 5? O grau 5 é o acorde de Dó, só que 6, 5 é indicativo de que está na primeira inversão de tétrade. Ou seja, o Dó teria o Si bemol aqui, mas não estaria começando pelo Dó, estaria começando pelo Mi. E aí tá mesmo, né? Ó, Mi, depois de Dó, Sol, Si bemol. Então é esse acorde Dó 7, tá começando pelo Mi. Como que eu cifro? Coloco que ele é o 5 com o número da inversão, da primeira inversão. Não é muito bacana? Não é? Essa é a ideia. Esse é o princípio, olha que bonito. Então é um Si bemol, um Mi diminuto, Lá menor, um Ré 7, um Sol menor e um Dó invertido que vai cair na tônica do acorde 1, que é o Fá. Bacana, né? Seguindo essa mesma ideia, a gente tem a próxima análise aí, um trechinho de 2 compassos em Ré menor. E aí já tem já tá quase que um acorde escrito, né? Porque tem a haste de todas as notas estão unidas, então isso faz a gente enxergar um acorde mais rápido.
não sei porquê, mas faz, né? Quando conecta todas as notas com uma haste, parece que a gente enxerga que é um acorde. Mas na verdade, no anterior que a gente fez, também, mesmo elas não estando conectadas. E nem podiam estar conectadas no anterior, porque a rítmica é diferente. Aqui é a mesma rítmica, é todo mundo com mínima, né? Aqui tá assim um Ré, Ré falar, Ré menor. Depois, olha só, o acorde que é o quarto grau de Ré menor. O que você tem que contextualizar? Você olha para isso, pensa, bom, talvez isso esteja em Ré menor. Porque tem o Si bemol lá na armadura, tem um bemol na armadura. Pode ser Fá, pode ser Ré menor. Se for Ré menor, eu vou ter essa seguinte disposição aqui de acordes. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si bemol, Dó e Ré aqui de novo, né? E os acordes que vão surgir vão ser esses aqui. Din, din, din. Din, 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 Si bemol, din, 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 Si bemol, din, 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 din. Aqui. Então, o acorde 1 é um Ré menor. Ele viu que o próximo acorde era formado pelas notas Ré, Sol e Si bemol. Quem é formado por Ré, Sol e Si bemol? Ninguém, não nessa ordem. Não é um Ré, Sol, Si bemol. Isso aqui, ó, tá com intervalo de quarta, do Ré até o Sol, e isso aqui com intervalo de sexta. Só por ter visto a diferença intervalar, ele falou, 6/4. 6/4 é a distância intervalar de uma inversão de tríade. A tríade está invertida e é a segunda inversão. Então, eu posso jogar esse Ré lá para lá. Aí sim eu descobri quem é a tônica. Porque a segunda inversão é aquela que coloca a última nota do acorde como baixo, ou seja, a quinta como baixo. Então eu jogo ela lá para cima e descobri quem é a tônica. A tônica é o Sol. Aqui, é o acorde Sol mesmo. Por isso que ele colocou que é o quarto acorde, é um acorde menor, com 6/4. Tá vendo? E olha que legal, como é fácil sair de um acorde 1, que é o acorde de tônica, e ir para o quarto acorde, para subdominante menor. Basta mover as duas notinhas superiores. Você viu que o baixo ficou o mesmo? O baixo é Ré. Ficou uma nota pedal em Ré ali, não mudou. E as vozes superiores caminharam uma segunda. Quem estava tocando a nota Fá ali, do acorde de Ré menor, do primeiro grau, subiu para o Sol. E quem estava tocando a nota Lá, subiu para o Si bemol. Então é muito fácil fazer essa condução aqui. E depois volta. Muda de acorde com uma sutileza muito grande. Em termos de condução de vozes, é bacana entender isso. Bacana, não é? Tá entendendo? Ó, dá uma olhadinha nessa página. Tem outros exemplos aí para você compreender. Se eu fosse você, eu tiraria um print dessa tela para que você possa analisar mais tarde e tentar deduzir. Que interessante, o acorde 1 e o acorde 2, ó, vê, tem mais 2 exemplos aí embaixo. Tira um print dessa tela, salva isso para você, daqui a pouco, analisar com calma e me dizer se vier ficar dúvida, se você entendeu ou não entendeu, por que tá esses acordes, e para que você se aproprie desse raciocínio para entender o que você toca. Porque às vezes, olha só, o último exemplo, a quarta pauta que está em Fá maior ali, tá vendo? O músico que está tocando esse Do, Ré, Si, Do, Lá, Si, nem imagina que ele está fazendo uma harmonia, porque ele só pensa de um jeito melódico, ele está pensando na horizontal, esse Do, Ré, Si, Do, Lá, Si. Mas aí quando ele começa a entender que existe uma outra voz abaixo da dele também, indicando um movimento aqui, ó, que é esse Fá em forma de semínima, esse Sol com a haste para baixo na semínima, esse Dó com a haste para baixo e esse Fá. Daí ele começa a falar, olha que interessante, então tem uma harmonia que a minha melodia está fazendo. Tá vendo? Então ele começa a entender que aquela melodia solta não é tão solta. Ela tá ali porque tem um baixo que combina e forma, indica acordes, indica regiões tonais. Nem sempre você vai encontrar numa música as 3 notas combinadas. Às vezes o compositor não coloca as 3 notas ali no teu trecho, às vezes coloca 2, mas você vai subentender, porque você vai lembrar que os acordes das funções tônica estão em momentos que é de mais de repouso, começo de frase ou final de frase. Você vai lembrar que os acordes depois da tônica teria que ir para outros acordes. Então você espera que seja um acorde subdominante. Você espera que depois chega uma hora que vai ter o clímax da música. E no clímax provavelmente tem um dominante.
Então você vai começando a usar o teu entendimento de outros assuntos. E aí mesmo que não tenha as 3 notas empilhadas, você vai deduzindo no contexto qual era o acorde. Como aí que está o contexto de Fá maior, onde só tem Fá e Dó escrito. Até porque você sabe que para ser um acorde de Fá maior, para ser o primeiro grau que ele analisou mesmo, teria que ter Fá, Lá e Dó. Mas não tem o Lá. Não tem. Tem Fá e Dó. Depois ele coloca o segundo acorde, que é Sol menor, e só tem Sol e Si bemol. Não tem o Ré. Mas por quê? Porque ele está entendendo um caminho, que eu estou na tônica, vou para a cadência 2, 5, 1. 2, depois vai o 5 lá no acorde de Dó, Dó. E aí, Fá. Isso indica interpretações, né? Resolveu. Prenda essa tela e tenta interpretar o porquê de cada coisa aqui. Se você ficar com dúvida, você me conta, tá bom? Espero que você esteja gostando de tudo isso que eu tô falando aqui, porque tem muito conteúdo de valor. E espero também que você coloque suas dúvidas aí, tá bom? Senão, você vai perder uma ótima oportunidade de aprendizado. E claro, né? Já curte essa aula. Se você tá gostando desse conteúdo, tá sendo estratégico, dá seu like, já se inscreve no canal e, por que não, compartilha essa videoaula, para que outras pessoas possam assistir, possam ter esse entendimento, possam acessar esse conteúdo, tá bom? A nossa internet está tão cheia de oportunidades e às vezes a gente só compartilha coisas que não são tão agregadoras, né? Coisas de piada, de zoação, de meme, que também fazem parte da vida, mas por que não compartilhar coisas boas? Então compartilha aquilo que você está gostando com outras pessoas que você acha que vai agregar. Marca o nome dessas pessoas, compartilha mesmo, dá sua opinião sobre essa aula. Sabe quando você compartilhar? Escreve, gente, achei muito legal, porque ela fala disso, disso, daquilo, acredito que vai agregar assim, assim, assado. Explica o porquê que você está compartilhando. Nós gostamos quando alguém compartilha alguma coisa com a gente e que ela traz um pouco de si nesse compartilhamento. É muito legal, porque a gente também vê a visão daquela pessoa que a gente gosta, nosso amigo, né, algum familiar. Por que eles estão falando pra gente que aquilo é bom? É legal ver isso. Isso nos ajuda a decidir se realmente a gente vai considerar que é bom ou não. É bem diferente, eu não sei o que você acha, mas quando eu recebo um compartilhamento que alguém me marca e fala o porquê, eu sinto muito mais carinho pra assistir ou não. Ou de repente eu falo, não vou ver isso não me agrega. Entendeu? Então, compartilha, dá sua opinião no compartilhamento. Assista por isso, por aquilo. Tá bom? Então, para fechar aqui nossa conversa, um ponto de vista muito importante para você e para te animar nessa aula. Porque eu sei que tem muita gente me assistindo aqui e cada um tá num nível de entendimento musical. Então, essa fala é para você que tá se sentindo assim. Ah, Dani, mas tem muita coisa para eu aprender. Tem muita coisa para eu aprender no estudo harmônico e eu fico assim, ó, perdidinho. Não tô entendendo quase nada do que você fala. Pois é, tem muita coisa para aprender mesmo. E é por isso que é muito importante que você, ao chegar no estudo harmônico, tenha consciência de que você tem que ter feito uma sólida base musical antes. Porque assim, os assuntos eles precisam ser alimentados. Se você vai estudando o que você gosta, o que você ouve falar, o que você acha que é interessante e não vai seguindo um caminho com calma, um caminho realmente bem orientado. Se você fica pulando de galho em galho, você fica ansioso, a hora que você encontra uma dificuldade, você fala, não quero aprender isso não, muito chato isso aqui. Esses tipos de escolha ou de exclusão de assunto aparece lá na frente. A hora que você tenta entender um assunto que de repente te chama atenção, e nem era pra você estar tentando entender aquilo naquela hora, mas te chamou atenção e como você pula de galho em galho, você está tentando atender, né? Aí você não consegue entender, aí você fala, caraca, não consigo entender nada. Mas isso é uma oportunidade que é uma conscientização, né? Que a harmonia nos traz. A harmonia, ela pode ser um balde de água fria na nossa cara. Quando a gente começa a estudar, você fala, meu Deus. E quando você tem essa sensação que você levou esse balde de água fria na cara, é porque você teve um sinal aí, que abriu na sua frente, que clareou, que você precisa voltar e começar a fazer uma base sólida. Não pode levar a lacuna, você não pode ter tido um entendimento musical que ficou com dúvidas, ficou com buracos, que você selecionou os conteúdos para você estudar. Isso é muito perigoso e é por isso que você não entende agora a harmonia. As pessoas tendem a achar que a harmonia é muito difícil. Não, a harmonia ela necessita de uma base antes. Você precisa de uma base para poder entender tudo que está envolvido nesse pensamento que é mais aprofundado na música. Se fosse extremamente difícil, ninguém estudava. Não é a verdade. É só que você está nesse momento de ter levado esse choque, esse balde de geografia, ele está meio perdido. Então, solução para você, calma. Põe o pé no chão, vai para o beabá e vai com calma, vai com profundidade, vai com entrega.
com o tempo, naturalmente você vai chegar nesses assuntos e eles vão ficar mais fáceis, mais degustáveis para você, tá bom? É que talvez você tá assistindo por ansiedade ou porque você ouviu falar que era bom, mas não se ligou. Será que eu tinha que estar gastando meu tempo com isso aqui? Será que eu não estou deixando de fazer coisas que me falaram que eu devia fazer? Fica a dica, tá bom? É isso aí. Eu espero que você tenha gostado, que tenha curtido, que essa aula tenha sido agregadora para você. E se foi, que você tenha compartilhado com outras pessoas para que também sejam agregadoras para elas, para que elas tenham a oportunidade de estudar e de aprender música cada vez mais, tá bom? Eu vou ficar feliz, elas vão ficar felizes e a gente vai voltando aqui, porque cada um que assiste deixa os seus comentários, deixa suas dúvidas, deixa seus pedidos de aula e eu volto, eu vou produzindo outros conteúdos. Combinado? Então, a gente se encontra na próxima aula agora, tá bom? Fui! Bom trabalho, bons estudos harmônicos, hein?